Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 26, e nós vamos ler a partir do verso 31. Mateus 26, a partir do verso 31. 26. Se você não trouxe a sua Bíblia, leia com a sua companheira. Mateus 26, a partir do verso 31, o texto diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E então ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía disse-lhe: Tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim.
Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se és tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E ele respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e apresentando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Senhor, essa é a tua santa e bendita palavra. E nós te pedimos que nessa noite o Senhor se revele a nós através dela. Que o Senhor fale conosco de uma maneira particular, como só o Senhor é capaz de fazer. E que essa semente produza flores e frutos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é conhecido de todas nós. O momento em que Jesus foi entregue, preso no Getsêmani. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. E Deus começou a falar comigo de uma maneira tão profunda através desse texto que eu já havia lido muitas e muitas vezes. Eu me atenho aqui a Pedro. O capítulo que nós acabamos de ler, Mateus, ele não fala que foi Pedro que cortou a orelha do soldado que veio prender Jesus, mas João, o Evangelho de João, dá o nome não apenas àquele que cortou a orelha, mas ao nome daquele que teve a orelha decepada. Né? O Evangelho de João fala que foi Pedro e fala que o soldado que teve a orelha decepada se chamava Malco. E aí a gente vê a trajetória de Pedro. Jesus estava ali com seus discípulos e falou: olha, chegou o momento, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e eu vou me encontrar com vocês na Galileia, eu vou adiante de vocês na Galileia. E hoje mesmo vocês se escandalizarão. E os discípulos concordaram: não, nós jamais nos escandalizaremos. Pedro se levantou numa autoridade, né, dizendo: se for preciso, mister, eu morrer com o Senhor, eu vou morrer com o Senhor. E Jesus olha para Pedro: Pedro, essa noite ainda você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro: jamais vou te negar, eu vou morrer com o Senhor, pelo Senhor. E o texto que a gente acabou de ler diz que não foi apenas uma afirmação de Pedro, mas de todos os discípulos. Todos os discípulos concordaram: sim, nós jamais te deixaremos, nós morreremos com o Senhor. E logo depois a gente vê todo esse desfecho. Primeira coisa que eu vejo em Pedro aí, e que me confrontou muito, é que nós confiamos muito nos nossos próprios sentimentos e nas nossas emoções. Isso aconteceu com Pedro e os discípulos. Eles estavam ali 3 anos seguindo o mestre, vivendo com o mestre, vendo sinais e maravilhas. Definitivamente, eles tinham certeza, ele era o Messias de Deus, o esperado, o desejado.
Não tinha dúvida neles. Então, prontamente, eles falaram, não interessa o que acontecer com o Senhor, nós vamos juntos. Nós não vamos nos escandalizar, nós vamos morrer, se for necessário, nós morreremos pelo Senhor. Olha aí o verso 33, 34 e 35. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eu acredito que Pedro estava falando a verdade. Ele queria mesmo. Ele queria ter a capacidade de morrer pelo Senhor, se fosse necessário. Mas ele estava sendo movido pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Lembra do dia do seu casamento? É um momento cheio de significado e de emoção, o dia do casamento. Então, é muito fácil você chegar na frente do pastor e fazer a promessa, né? Eu te prometo ser fiel na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Eu lembro nos meus votos que terminava os votos falando, e para isso, João Lúcio, eu empenho a minha honra. Bonito, né? É lindo. Você lembra dos seus votos? Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Uau! Glória a Deus. Quem quer casar? Aleluia! Casa que o negócio é bom, gente. Casamento é de Deus. Mas não é fácil. Casamento é de Deus, mas quer moleza? Senta no pudim. E hoje nós estamos vivendo uma geração que é abastecida nas suas emoções. Eu quero sentir prazer. Se não está me dando prazer, não, tchau, a fila anda. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente sente? Não é assim que a gente pensa? Quantas vezes a gente escuta, estou a fim de chutar o balde. Mas, peraí, no dia da cerimônia, vestido branco, amando-te, respeitando-te, let it go, let it go. Né? Só romance. Isso, gente, eu estou citando o casamento, mas em todas as circunstâncias da vida. A gente é motivado por aquilo que a gente sente. E a gente não precisa de sentir nada para acreditar que a palavra de Deus é verdadeira, é fiel e ela se cumpre. Mas a gente está acostumado a uma fé emocional. Eu tenho que sentir alguma coisa, não estou sentindo nada. Sabe o pintinho drogado? Conhece essa piada? Pois é, a gente fica assim. Então, tem um tanto de gente na igreja que está procurando mover. Ô, gente, é maravilhoso. É maravilhoso o mover do Espírito, o toque do Espírito. Quando vem aquela presença doce, que a gente não consegue falar, que a gente se prostra, a gente se rende, a gente se entrega. Puxa, quem não gosta disso? Mas no nosso casamento, fazendo um paralelo com a vida cristã e o casamento, no nosso casamento tem a lua de mel, mas também chega as contas para pagar. E na vida cristã não é diferente. Tem um momento, aquele momento lindo, a visitação do Senhor, aquele momento no seu quarto que você se derrama, Ele vem, Ele te fala, Ele te consola, Ele te põe no colo, você sente o colo de Deus, mas depois você tem que sair para a batalha. E você tem que, a sua fé tem que aparecer na hora que você não está sentindo nada. É acreditar e viver conforme aquilo que a palavra de Deus instrui. Mas hoje nós estamos entrando pelo caminho das emoções. Eu tenho que sentir. O louvor hoje não foi bom, não. Por quê? Não arrepiei? O louvor hoje não foi bom, não. Por quê? Não cantou aquela música, as músicas, tudo que cantava, eu não sabia cantar. Mas o louvor não é para você, querido. O louvor é para Deus. Mas a gente pensa que o louvor é para a gente. Isso aí, se ela cantou todas as músicas, foi uma benção. Foi uma benção, coisa nenhuma. Foi só entretenimento de qualidade. Eu não tenho nada contra entretenimento de qualidade. O povo de Deus também tem que ter entretenimento, sabe? A gente também precisa de lazer, precisa de escutar uma boa música, para apreciação da música. Nem toda música a gente tem que pensar, não, agora vamos adorar.
Não, às vezes você gosta de escutar uma música em casa, né? Por exemplo, nossos períodos de louvor estão virando autoajuda gospel. Eu acho que tem um momento daquela música. Gente, você está lá na luta, você está na tribulação, você está atravessando o vale. Aí você liga o carro e está lá. Aguenta firme, não desista. Não é maravilhoso? Santa Ludmilla, não é? Você pensa assim? Aí você começa a chorar, cantar junto com ela. Se você não desistir, é para mim inspiração. E o povo passa na rua, você é louca. Mas Deus está ali falando com você. Eu estou contando contigo. E eu sei, aleluia, Jesus. Né? Maravilhoso. Mas isso tudo tem um contexto. Agora, hoje, no louvor e adoração, ao invés da gente falar do atributo de Deus, de quem é Deus, da qualidade de Deus, de render a Ele louvor, honra, adoração, majestade, glória, a gente fica cantando música sobre mais, as letras falam mais de nós mesmos do que de Deus. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Senhor, não quero de volta o que é meu. Porque minha era a cruz. E o Senhor levou ela. Não estou criticando a música do irmão, não. A música do irmão tem um contexto, gente, entenda, tem um contexto. Mas a gente faz do nosso culto, o diabo está roubando a adoração da igreja, porque a gente começou a cantar sobre nós mesmos. E no momento onde Deus é entronizado, Ele vem, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz o que só Ele é capaz de fazer. Mas a gente acaba ficando muito envolvido com nós mesmos, com as nossas emoções. Eu tenho que sentir. Estou sentindo nada. Ou então eu senti. Eis que te digo, és filha muito amada. Me profetiza uma nova, porque essa eu já sei. E tem um tanto de profetada surgindo, porque a pessoa vai na emoção, vai no feeling. E só tem profecia boa, vocês já ouviram falar? Filho muito amado, Deus não dá uma cacetada. Porque Deus profeta que dá uma cacetada, tudo caladinho. Fora aqueles, eis que te digo, seu amado é aquele que vai entrar de camisa vermelha. Por que está acontecendo esses absurdos, gente? Porque a gente está sendo levado pelas nossas... Então pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Nós somos tudo feito do mesmo material, nós somos tudo farinha do mesmo saco. E se acontece com o irmão, nosso irmão, que crê no mesmo Deus que a gente crê, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não podemos confiar nas nossas emoções. A gente fala muito que a fonte das nossas emoções é o coração, não é isso? Por isso que a Bíblia fala, guarda o teu coração. E também fala que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Olha a trajetória. Primeiro eles começaram ali na emoção. Não, Senhor, nós não vamos te negar. Não, Senhor, nós vamos morrer com o Senhor. E às vezes você começou na sua vida com a emoção. Você entrou no casamento pela emoção. Você está no seu ciclo de amizade por emoção. Você está no seu ministério na emoção. Então, a emoção é o seguinte, quando você está bem, está tudo bem, quando você está mal, está tudo mal. Quando você tem uma fé baseada na emoção, se tudo está acontecendo de acordo com aquilo que você espera de Deus, Ele é um Pai amoroso. Se Deus falou, não vai rolar, você não está pronta. O senhor tem problema comigo? O senhor me ama mesmo? Manda o profeta me ligar aqui agora. Aí fica os crentes do Adói. Vai ler a Bíblia, minha irmã. Abre a palavra. Ela é a maior profecia que existe. Agora lê comigo aí o verso 51. O verso 51 diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Primeiro a gente começa sentindo. Você toma decisões, você fala coisas, você promete coisas, você se compromete pela emoção. Você diz que crê nas coisas, mas você está sendo motivada pela
emoção, pelos seus sentimentos. O problema é quando esses sentimentos geram atitudes. Porque o sentimento nunca fica no sentimento, gente. Quando você está com raiva, você solta os cachorros. É ou não é? O cara te fechou, abençoado! O sentimento gerou a atitude. Eu sempre conto essa história, né? Uma vez eu tinha que entrar à esquerda, sinalizei para o cara que vinha na contramão, ele tinha que me dar a prioridade para eu entrar à esquerda, sinalizei para ele, pisquei farol, ele piscou o farol de volta falando, pode passar na minha frente, diminuiu a marcha, e eu pensei, não, eu tenho que ir no colégio buscar os meninos. Passei direto. Na hora que eu passei direto, ele virou para fora, Damaria, cala a boca! Aí você... moço, desculpa, moça. Não dá tempo. E o problema do sentimento é que ele não fica só aí, ele gera uma atitude. Pedro estava ainda com aquele sentimento, não, eu vou morrer pelo Senhor, eu sou corajoso, sou cabra-macho. Veio, não vai levar o mestre não, tira a espada e... Tudo motivado pela sua emoção, pelo seu temperamento, pelo seu emocional, pelos seus sentimentos. Arranca a orelha. E a gente vive assim. A gente é Pedro. O filho te atribula, você, cala a boca, menino, te aguento mais, peste. Olha quanta palavra de morte, vocês estão rindo, gente, mas isso, gente, você está semeando morte na vida dos seus filhos. Quando você fala para uma criança, eu não te aguento mais, para você é só uma frase irritadiça. A leitura de uma criança, de um pré-adolescente é, eu sou um fardo, eu sou um peso, minha mãe não me aguenta mais. Nós nunca tivemos, gente, tanto envolvimento de jovens com as drogas. Eles estão buscando anestesia. Anestesia, porque a gente acha que coisa substitui olho no olho, colo, amor, presença. Então, a gente trabalha fora e a gente tem que suprir os nossos filhos e sanar a nossa culpa, e a gente começa a entulhar tudo que o nosso dinheiro pode comprar. Às vezes faz dívida no cartão para dar o tênis de marca que ele quer para ele ficar feliz. Ele não precisa de tênis de marca para ser feliz, ele precisa de mãe e de pai. Que estejam dispostos a sentar na mesa, ter uma refeição juntos, a discordarem juntos, a crescerem juntos, a aprenderem juntos. Mas, de repente, a gente começa a entrar num ciclo. Não tenho nada, deixa eu abrir um parênteses, não tenho nada contra mulher trabalhar fora, tá, gente? Eu tenho contra a mulher dar o melhor para o patrão e o resto para a família. Inverter as prioridades. Isso eu tenho contra. A gente vive num momento complicado, a mulher é multitarefas, Deus dotou a gente disso, graças a Deus a gente consegue se organizar, principalmente se a gente tem uma vida no altar de Deus, Ele vai te dar a estratégia certa para você cuidar da sua família com excelência e conseguir cooperar financeiramente com a sua casa. O problema não é isso, o problema é que a gente dá o melhor sorriso, a melhor mesa, a melhor toalha, a melhor taça para os de fora e para os de dentro fica o resto. E muitas vezes o patrão fala desaforo para você, sim, senhor. Você quer torcer o pescoço dele, mas é seu patrão. Se você crescer o tupete, você está na rua. Você, ok. Será feito, sim, senhor. Ok. Você quer matar o cara, mas você segura a onda. Agora com seu marido, não. Você está de TPM. Qual que é o problema que eu estou de TPM? Qual que é o seu problema, rapaz? Você está pensando o quê? Ele, epa! A gente perde a paciência com o filho, a gente perde a paciência com o marido, a gente perde a paciência com nós mesmas. Tem dia que a gente já levanta da cama falando, não mexe comigo não, que eu não estou boa. Se identificou, não? Tá boa não, bem? Volta, dobra o joelho. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Fica lá até você ficar doce.
Aí a gente começa a tomar as atitudes baseadas nos nossos sentimentos. Em casa, com a família, com os filhos, com o marido, com o patrão. Ah, estou cansado desse emprego, vamos embora, não estou aguentando mais. Sabe por quê? Porque a gente não quer cruz, a gente não quer confronto, a gente não quer saber dessa história de andar a segunda milha. A gente não quer saber dessa história, demandou contigo, te pediu a túnica, dá a capa. Essa história, o cristianismo do século XXI rabiscou a história de oferece a outra face. Nós viramos crente cangaceiro. Né? O cara te bateu, você arranca a peixeira e falou, bateu, abri-se-vos-á. A gente contextualiza a Bíblia de acordo com aquilo que nos atende. Não é assim? Mas nós é que temos que nos conformar ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas a gente está achando um jeito de legalizar o nosso pecado, de legitimar a nossa falha de caráter. Não, mas não é bem isso. A hermenêutica quis dizer... A gente embroma, pensa que embroma Deus, mas a gente não embroma Deus. E a gente continua esses crentes mancos, porque a gente não quer morrer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O Evangelho de Jesus não mudou. Ele continua nos convidando, segue-me. E quando parece que a gente está perdendo, a gente está ganhando. Quando parece que a gente está ficando para trás, a gente está sendo liberto do sistema de pensamento deste século. Quando nós somos levados pelas emoções, nós não permanecemos em nenhum lugar que nos confronte ou que nos traga desconforto. As pessoas mudam de igrejas hoje como mudam de roupa. Ah, essa igreja não. Ah, não, essa não, essa não. A igreja não é um supermercado que você muda de acordo com aquilo que... Tem um produto que me serve? Tem um ministro com uma voz bacana que fala, tira o pé do chão, faz um coração para Deus. Então eu quero. Mas se tem aquele cara cantando grandioso, és tu, estou fora. Igreja é lugar de gente. E gente tem problema. Tem opinião diferente. E aqui dentro da igreja que a gente vai exercitando amor, perdão, tolerância, aceitar o diferente. Se a gente não está conseguindo nem se tolerar, a gente vai tolerar o diferente que está lá fora? Aí a gente não tolera o diferente que está lá fora e fracassamos na maior missão da igreja, que é amar aqueles que não são dignos, entre aspas, de ser amados. Aqueles que são completamente diferentes, aqueles que não querem Deus, que rejeitam o amor do Evangelho. Tem gente que fica assim, aceita Jesus na sua vida. A igreja não foi chamada para convencer, a igreja foi chamada para amar. Se a gente não fracassar, se a gente tiver abraço para abraçar, olhar para aceitar o diferente, entra o travecão na igreja, todo mundo, ai, sangue de Jesus tem poder. É igual Pedro. Pedro uma das servas falou, eu sei que você anda com ele porque você fala como um deles. A gente fala, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, queima ele. A gente fala o crentez fluente, mas a nossa atitude não tem nada de Jesus. Porque a gente não é motivado pelo cristianismo, pela fé, pela palavra de Deus. Nós somos motivados o seguinte, você concorda comigo? Eu te amo. Você não concorda comigo, não? Tem peixeira para você. Batei, abri-se-vos-á, né? Você concorda comigo? Você é meu querido, meu mano, meu bro. Mas se você não concorda comigo, querida, deixa eu te falar o que a Bíblia diz.
Primeiro vai colocar em prática na sua vida o que a Bíblia diz, depois vai falar com os outros. Agora lê comigo o verso 56, o próximo passo. O verso 56 diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando, fugiram. Olha o ciclo, gente. Primeiro, eu me comprometo com uma causa pela emoção. Eu estou emocionado, eu estou feliz, eu estou satisfeito. Eu romantizo o Evangelho. Estou aqui, Senhor. Sabe a história do eis-me aqui? Você vem no altar, eis-me aqui, Senhor. O Senhor, ok, embora para o Afeganistão. Não, Senhor, eu tenho chamado para a Europa. E não pense você que é glamouroso, não. Eu estive na Europa há pouco tempo, aquilo está um deserto espiritual, uma sequidão espiritual, terrível. Mas a gente glamouriza as coisas, né? Então, você missionar na Europa é completamente diferente de você missionar no Afeganistão. Não precisa ir para fora do Brasil, não. Vai aqui, ó. Vai na vila aqui perto. Vai no presídio aqui em São Paulo. Ah, não, Senhor, mas eu não tenho chamado para presídio, Senhor. Entendi? Eu tenho chamado para celebrity. Eu oro pela Fernanda Montenegro, Senhor. Estou falando, gente, que não tem que ter uma galera que tem esse chamado, não. O amor de Deus precisa de alcançar a todos. Mas a gente fala as coisas, até o nosso chamado ministerial é totalmente emocional. O próximo passo é que a gente começa a ter atitudes que derramam da nossa emoção. E o terceiro passo é que nós somos dispersos, enfraquecidos. Dá uma olhadinha para a sua fé agora. Como é que você está vivendo? Como é que está esse tempo da sua vida? Não é para você responder alto. Eu quero só que você faça uma autoanálise. Será que você está vivendo em unidade com seus irmãos? Será que você está crescendo junto? Se desafiando, buscando? Não, eu não me conformo. Ok, eu já caminhei um tanto, gente. Glória a Deus por isso. Mas eu não me conformo com a Helena que eu sou hoje. Eu quero mais. Eu quero ser mais amorosa, eu quero ser mais dócil, eu quero ser mais parecida com Jesus, eu quero mais, eu não estou satisfeita, eu quero seguir o Mestre, andar, caminhar, mover. Mas quando a gente tem uma fé emocional e toma atitudes baseadas nas nossas emoções, em todas as áreas da nossa vida, nós ficamos dispersos, enfraquecidos e infrutíferos, exatamente como esses discípulos ficaram. Parece que você não se encaixa em lugar nenhum. Tudo é um peso, você só tem os olhos naquilo que é ruim. Você chega para o crente, e aí, como é que está? Ah, céus, uma vida, um azar. Você está bem, irmão? Que bem. Olha a política do Brasil, olha as doenças, olha... E a perseguição da igreja, e olha... E a gente vai... Porque é comum a gente conversar sobre esses assuntos, são assuntos da atualidade, mas tem gente que conversa, e você fala assim, é isso mesmo, está difícil mesmo. Mas a igreja, a noiva, está se adornando, está se preparando, e o Senhor está ajudando. Isso aí tudo, essa sacudida toda vai ser para nos amadurecer, para nos fortalecer, para a gente deixar de ser criança espiritual, é para a gente crescer em amor, crescer em compaixão, crescer em tolerância. A gente tem que ouvir o outro, a gente tem que andar a segunda milha. Ai, você tem uma visão tão otimista, né? É assim que a gente fica. Quando a gente vive nas emoções, uma fé emocional. Enfraquecidos, dispersos. Eles foram dispersos, amedrontados, confusos. Para mim, gente, a maior evidência da ressurreição de Jesus não é o corpo que não foi encontrado. A maior evidência é o relato bíblico de quem os discípulos se transformaram. Eles eram 11 covardes e viraram 11 feras. Viraram 11 homens que mudaram o destino
fazendo trocadilho com filme. O que fez aqueles 11 vacilantes, ousados? Todos morreram, exceto João, todos morreram de morte violenta. Foram assassinados brutalmente. Ninguém morreria por uma causa fracassada. Eles não morreriam se não tivessem visto com os próprios olhos o Jesus ressurreto. Mas eles estavam nesse lugar. Eles ainda não tinham sido revestidos de poder do Espírito Santo, recebido a plenitude da revelação de Jesus Cristo. Embora eles estivessem passado 3 anos com Jesus, eles ainda não tinham entendido tudo. E é por isso que eles estavam dispersos. E às vezes você está dentro da igreja, você frequenta a igreja não sei quanto tempo, mas está dispersa, está enfraquecida, acovardada, medrosa, desanimada, desesperançada. Virou um anunciador de más notícias, uma profeta da morte dentro da sua casa. Algumas de vocês pensam em morrer. Não tem coragem de tirar a própria vida por temor a Deus, mas fala, Deus, me leva. Me leva porque eu não estou aguentando mais. Tanta angústia, tanta tristeza, tanto problema, só luta, desemprego, miséria, fome, privação, filho nas drogas, casamento encerrado. Deus, que cristianismo é esse? Quando a gente observa o texto, a gente vê Jesus orando, e ele ia, orava, e quando ele voltava, os discípulos estavam? Eles estavam orando? Eles estavam? É o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Ao invés de nós nos posicionarmos nas nossas trincheiras de batalha e dizer, aqui não, Satanás. Aqui você não passa, porque o Senhor é o Senhor da minha casa. O Senhor é o Senhor do meu trabalho. O Senhor é o Senhor dos meus dias. O Senhor é o Senhor da minha igreja. O Senhor é o Senhor. Não, a gente quer sempre entrar no drive-thru da oração. Ora por mim. Põe a mão na minha cabeça. A gente está sempre elegendo um pop gospel, um ungido de Deus. Gente, o ungido de Deus subiu à cruz e morreu. O resto é tudo farinha do mesmo saco. Nós somos seres humanos. Todos nós dependemos de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Ah, Helena, mas eu quero uma foto com você. Não vou te dar uma foto. Chega de construir ícones dentro da igreja, senão o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o único digno de adoração, de louvor. Não, Helena, mas misericórdia, sangue de Jesus. Aí vem falando, né, igual crente. Sangue de Jesus tem poder, Helena, não é adoração, não, é admiração. Porque você abençoa muito a minha vida. Amém, glória a Deus, eu fico tão feliz quando eu escuto isso, é um encorajamento para mim. Me dá um abraço, me dá uma palavra de encorajamento, me trata como a sua irmã. Isso é maravilhoso, isso me encoraja, isso aquece meu coração. Às vezes eu estou a ponto de falar, meu Deus, eu acho que eu estou no lugar errado. Aí alguém vem, Helena, Deus usou sua vida para falar, aleluia, Senhor, amém. Agora, o zelador da igreja também te abençoa. O cara que fica atrás da câmera ali, ó, olha para ele, gente, está ali registrando tudo. Vai tirar foto com ele. Ele também te abençoa. Tira foto com o seu pastor local. Pastor local. Ah, pastor itinerante é uma benção. Ele vem, eu passo aqui, tudo bem. Mas quem descasca esse abacaxi? Pastora Sueli. Né, pastora? Quem descasca os abacaxis da igreja são os pastores locais. Eles que pregam em casamento e velório. Eles que visitam no dia mau. Mas você quer tirar foto com pop gospel? Vamos parar de pôr máscara no nosso pecado? É idolatria, sim. A gente quer agregar valor para a gente no Facebook, entendeu? Mas se o pop gospel cai em pecado, aí todo mundo muda o álbum do Facebook. Que amor é esse, né? Um amor. Eu te amo, Helena. Ama nada. Você ama a imagem que você construiu de mim.
Vai viver comigo para ver se você me ama. Mais uma vez as emoções, está vendo? As emoções, gente, só levam a gente para o buraco. Se elas não são controladas pelo Espírito Santo de Deus, se elas não estão... Porque as emoções também podem ser maravilhosas. É a sensibilidade, né, que Deus colocou em nós, para a gente se compadecer, para a gente se colocar no lugar do outro. As emoções são maravilhosas, mas elas têm que estar debaixo do governo do Espírito. E para isso vocês têm que estar em um relacionamento com Jesus e não com a religião. E para ter um relacionamento com Jesus, a gente tem que conversar com Ele. E ouvi-lo, através da sua palavra. Mas a gente não quer ler a Bíblia e a gente não quer orar, mas quer que a nossa vida mude. Não vai rolar. Ou então tem muita gente orando, lendo a Bíblia, mas apenas como uma prática religiosa para se sentir mais de bem com a vida. Não, Senhor, eu estou pagando minha dívida. Helena está falando aí, ó, todo dia eu tenho meu devocional certinho. Eu oro, jejuo. Minha Bíblia é grande. Eu ando com ela debaixo do braço, esse negócio de tablet. Não, a minha é de papel. E aí vem... Ó, Hélis, pecador, eu sou tão espiritual. Tão enganados. E quando percebemos, caímos nos mais vergonhosos pecados, porque o orgulho precede a ruína. Ou somos orgulhosos espirituais, ou somos rasos, emocionais. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. E terminamos. Lê o verso 69 a 74. Ora, os príncipes, os sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, bababá, bababá. E aí vem todas as negativas. Não, eu não conheço, eu nunca vi. E no final, Pedro praguejava. Eu nunca vi. Não sei de quem se trata. Quando nós tomamos esse rumo na nossa fé, uma fé emocional que gera atitudes baseadas nas emoções, nós terminamos por negar Jesus. Essa é a verdade. Negar. No dicionário, negar é afirmar que uma coisa não é verdadeira ou não existe. Porque quando você fala, Jesus te ama, mas você não ama, isso é uma mentira. Eu quero ver a sua fé em obras. Me mostre onde estão os frutos e eu vou comer. A gente prega o amor, mas a gente não ama. A gente fala de um Jesus que é misericórdia e compaixão, mas nós somos implacáveis e cortamos orelhas. A gente fala de um Jesus que inclui e excluímos. E nos achamos melhores porque estamos dentro da igreja. Às vezes a sua família inteira não é crente, só você é. Talvez eles nunca tenham se convertido por sua causa. E eu não vim trazer uma palavra de condenação, eu vim trazer uma palavra de despertamento. Por que a sua família não está vendo Jesus em você, minha linda? O que está faltando no nosso cristianismo? Negar é dizer que não. Não aceitar a existência de, é contestar, é não confessar, não assumir, é rejeitar, é recusar, é desmentir, é proibir, é não permitir Cristo. Negar a Cristo é afirmar
que Ele não é verdadeiro ou não existe, é dizer que não para Ele, é não aceitar a existência dEle, é contestá-lo, é não confessá-lo, não assumi-lo, é rejeitá-lo, é recusar-se a se submeter a Ele, é desmenti-lo. Quando você faz uma coisa, fala uma coisa, mas faz outra, você está negando a Cristo. E a gente olha para Pedro e fala, como Pedro pôde? Como Pedro pôde? Sempre que Jesus selecionava um grupo menor para levar com ele para grandes momentos. Vocês já imaginaram o que foi o Monte da Transfiguração, gente? Pedro estava lá. Como que ele pôde? Gente como nós. Gente como nós. E se nós não mudarmos o nosso coração, a nossa atitude, a nossa relação com o Senhor, é inevitável. Mais dia, menos dia, iremos negá-lo. Se é que já não estamos fazendo. Não, Helena, eu não estou negando a Jesus. Será? Quando você fala que Jesus ama, mas você não ama. Quando você fala que Jesus perdoa, mas você não perdoa. Quando você fala que Jesus é doce e amoroso e você é rixoso e duro. Que Jesus é esse que você carrega nas camisetas? A minha grande crise naquele dia do carro, que eu gritei, cala a boca! É porque eu lembrei do adesivo atrás do meu carro. Eu pensei, como que eu carrego uma mensagem no carro? Como que eu carrego uma mensagem na camiseta? Como que eu ando com a Bíblia para baixo e para cima, mas na hora de eu derramar Deus, eu derramo eu mesma. Eu derramo a minha ira, eu derramo a minha intolerância, eu derramo o fruto das minhas emoções doentes. Helena, então o que a gente tem que fazer? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor fala com a gente, se abriga em mim, dependa de mim, seja enxertado em mim, porque quando você for enxertado em mim, a minha vida vai fluir em você. Você nunca viu uma mangueira fazendo força para dar manga, porque é da natureza da mangueira produzir mangas nas estações devidas. Ela passa pelas podas e vem mais fruto na próxima estação. E é assim que Deus quer que a gente seja, que a gente frutifique os frutos que há em Cristo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Mas nós não conseguimos produzir esse fruto por nós mesmas, queridas. A gente até tenta, mas a gente sempre fracassa. Mas quando você se aquieta, de verdade, Senhor, eu não confio em mim, eu não confio na minha religião, eu não confio na minha justiça, eu não confio nas minhas emoções, eu não confio no meu coração. Eu preciso de Ti, todo dia. A porção de hoje, o pão de hoje, o maná de hoje, eu preciso de Ti. Cura-me, Senhor, cura-me, cura as minhas emoções. Às vezes você sofreu um abuso lá no passado, e isso reflete em quem você é hoje, porque você precisa de cura, e essa cura só Deus tem para dar. Mas para Ele pôr a mão em você, você tem que se aquietar, você tem que parar na presença dEle e se expor à pessoa dEle. Feche os seus olhos. Ah, Senhor, nós não queremos estar na Sua presença só por religião, Pai. Só por religião. A gente quer um relacionamento. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui
porque te amo, o Senhor. Rasga o seu coração diante dele. Deixa o Senhor entrar no seu coração. Que tipo de fé, que tipo de relacionamento você tem com o Senhor? Helena, eu sou uma discípula de Jesus. Eles também eram discípulos de Jesus. Caminhavam com Jesus. Bebiam de Jesus. Comiam com Jesus. Viam os milagres de Jesus. Mas na hora da crise, na hora que o barco sacudiu, na hora que a coisa saiu do roteiro, foram emocionais, tiveram atitudes precipitadas, acabaram dispersos. E por fim, o mesmo Pedro que começa dizendo: se for preciso eu morrerei pelo Senhor, termina o texto negando Jesus. O lindo é que depois veio a restauração, porque sempre tem restauração, mas você precisa se achegar. Eu acho lindo quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele falou: diga a Pedro e aos outros: Pedro, você pisou na bola comigo, mas eu vou te levantar e eu vou usar você. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Se você está vivendo uma fé dupla, uma fé emocional, e já está colhendo os frutos disso, nessa noite você percebeu que você está negando a Jesus, sim. Que você fala uma coisa, mas faz outra. Que às vezes vergonha vem para o Evangelho por causa das suas atitudes, do seu mau testemunho, da sua ira, às vezes até dos seus maus negócios. Promete e não cumpre, faz dívidas e não paga. Que o Senhor nos transforme. Eu não posso terminar sem orar por você. Eu sei que nós estamos aqui com pouquíssimo espaço, mas o Senhor não precisa que você venha ao altar. Ele quer que você construa um altar para Ele dentro de você. E às vezes aí no seu lugar, nessa noite, você foi confrontada. Você falou: uau, sou essa aí, ó, Helena. Eu estou assim mesmo, exausta, cansada. Nos dias que tudo dá certo, eu fico feliz. Nos dias que tudo fracassa, que nenhuma circunstância sustenta a minha fé, eu chuto o balde. Eu desisto. Eu me entrego para o pecado. Eu tomo atitudes de uma pessoa que não tem temor de Deus. Mas eu não quero mais viver assim. A minha oração nesse momento, ela é um recomeço. Mas você precisa de ter uma postura diferente daqui para frente. E buscar o relacionamento pessoal com Deus mais do que você busca a prática dos dogmas da religião. Tem coisa que a gente faz porque a gente é crente e a gente nem sabe por que a gente faz. É só repetição, igual um papagaio. O Senhor não quer que a nossa fé seja assim. Ele quer que a nossa fé seja fundamentada na palavra, que é a verdade. E Ele quer que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente, todos os dias na palavra, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem uma condição: para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, primeiro, a gente não pode ser como esse século é, agir como esse século age, pensar como as pessoas lá fora pensam. Nós temos que ser regidos pelo amor. O mesmo amor com que fomos alcançados.
Gente, sem amor a Deus e sem amor ao próximo, nosso cristianismo é só uma falácia mentirosa, infrutífero. Mas quando nós começamos a viver a realidade do Evangelho de Jesus Cristo, nós seremos as primeiras impactadas por esse poder, de dentro para fora. Eu não quero saber que cargo que você tem na sua igreja, eu não quero saber quanto tempo você tem de crente. Eu só quero te perguntar, você é discípula de Jesus? Mas você é discípula de Jesus antes da ressurreição ou depois da ressurreição? Você é aquela que está disposta a morrer pelo Evangelho? E quando eu falo morrer pelo Evangelho, gente, eu não estou falando do Estado Islâmico, não. Eu estou falando de calar a boca quando o outro te ofende, de estender a mão para aquele que te maltrata, de tratar com honra aquele que te despreza. Isso é morrer pelo Evangelho. Isso é morrer por amor a Jesus Cristo. Se a gente não consegue morrer nem nisso, a gente vai enfrentar uma degola de macacão alaranjado? Não vamos, não. Negaremos a Jesus antes disso. Quem quer morrer pelo Evangelho? Então eu queria que apenas você que quer fazer essa oração. Senhor, eu quero recomeçar. Eu não quero viver só uma religião. Eu quero ser como os discípulos depois da ressurreição, depois de Pentecoste. Eu quero negar a mim mesmo. Eu quero amar o meu próximo, mesmo que o meu próximo seja completamente diferente de mim, mesmo que a simples presença do outro seja uma afronta para mim. Eu quero derramar Jesus na vida dele. Eu quero ser gentil com aquela pessoa que é difícil. Eu quero ser amorosa, porque eu não sou controlada pelas minhas emoções, mas pela firme decisão de seguir a Jesus Cristo. Se você deseja essa oração e você está assentado, eu gostaria que só você se colocasse de pé. E se você já está em pé, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Aleluia. Não faça disso também uma decisão emocional. É questão de responsabilidade. Faça o que você está disposta a fazer de fato. Se Deus precisar de quebrar você, você está dizendo, ok, Senhor, eu posso ser quebrada. Amém. Senhor, nós estamos na Tua presença, na Tua doce e santa presença. E quando nós ficamos de pé e erguemos as nossas mãos, Senhor, nós queremos dizer publicamente que nós não conseguimos sem o Senhor. Sem o Senhor nós não conseguimos. E muitas de nós temos vivido uma fé emocional. Dizemos que cremos, dizemos que o Senhor é poderoso, dizemos que o Senhor faz milagres, dizemos que o Senhor pode tudo, mas na hora da gente viver essa verdade, a gente fraqueja. A gente age impulsivamente, a gente corta orelhas, a gente fica enfraquecido e disperso. Contempla a nossa pequenez, Senhor, a nossa fraqueza. E eu te peço, Deus, levanta essas mulheres como discípulas do Senhor. Discípulas que experimentaram o Teu poder, a Tua presença, a cura que só o Senhor é capaz de dar. Eu não conheço as histórias das minhas irmãs, Senhor, mas o Senhor conhece cada uma pelo nome. Eu te peço, contempla, Senhor, o que cada uma está vivendo hoje na sua vida. O luto, o desemprego, a angústia, os casamentos ruindo, Senhor, os filhos dispersos, a família destruída. Pai, a doença no corpo,
a doença nas emoções. Tu és a fonte, Tu és a cura, Tu és o motivo. E nós não queremos ter só no discurso de cristianismo, mas nós queremos viver a plenitude da vida cristã. Queremos florescer e frutificar na Tua presença. Queremos ser mulheres cheias de amor, de bondade, de paz, de alegria, de longanimidade, de benignidade, de domínio próprio. Senhor, queremos frutificar os Teus frutos. Nos arranca desse lugar de religião inoperante, desse lugar de hipocrisia, desse lugar de superficialidade, Senhor, e nos enxerta na videira. Temos sede de Ti, temos fome de Ti, e queremos, Senhor, beber do Senhor. Transborda em nós, Senhor, enche-nos de Ti até transbordar, Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, nos cura, nos lava. Que a gente volte para o nosso quarto e aprendamos a contemplar o Senhor, a nos deleitar no Senhor, a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Tu és a fonte, Tu és o rio, Senhor. Tu és a